é um memorial para nós cristãos evangélicos. E o que é um memorial? O memorial é apenas um evento que nós nos lembramos de algo importante. Então, na ceia do Senhor, quando ela foi instituída, nós vamos ler um pouquinho aqui do texto, se quiser ir procurando aí Marcos 14, 12 e diante, Marcos 14, nós lembramos da vida de Cristo, da morte de Cristo, do sepultamento, da ressurreição de Cristo e da volta dele, que se dará em breve. Ele prometeu que ele vai voltar. Agora, nesse memorial, onde trazemos à memória esses grandes efeitos do cristianismo e outras verdades da fé cristã, é algo que sempre vai nos fortalecer de alguma maneira no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o seu povo, o corpo de Cristo. E aí então nós podemos ir crescendo em algumas verdades, em algumas experiências com o nosso Deus. E aqui em Marcos 14 nós vemos uma das relatos da Bíblia que fala aqui sobre a instituição da ceia do Senhor. Agora, quando se deu a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, ela se deu, o que acontece? Nós, os cristãos, somos uma sequência da fé judaica. Havia uma religião dos judeus. Deus, lá na antiguidade, ele escolheu um sujeito chamado Abraão, trocou o nome dele Abraão, e falou que nele faria um povo. Esse povo seria o povo de Israel, que iria mostrar para os outros povos o relacionamento para com Deus. E Israel, ele falhou nesse trabalho evangelístico, missionário. Israel pensou que eles eram apenas para eles a bênção, a aliança de Deus. Mas então, como o cristianismo surge dentro desse contexto de Israel, a ceia foi instituída quando Jesus estava aqui em pessoa humana, na véspera da sua prisão. E ali então ele juntou os seus discípulos e ali ele celebrou a Páscoa. E a celebração da Páscoa era o quê? Era uma celebração da libertação de Israel de onde? De onde Israel foi liberto? Do Egito, dos egípcios. Eles ficaram lá 400 e poucos anos presos como escravos, parte como escravos. E Deus os libertou como um forte através de Moisés. E aí Deus então instituiu para eles lembrarem e não se esquecerem de Deus a Páscoa. E todos os anos eles tinham que celebrar a Páscoa. Olha só, irmãos, como é interessante. Deus deu a Páscoa para que eles se lembrassem que Deus tinha libertado Israel do Egito. E sabe o que aconteceu? Vocês acham que Israel se lembrou, guardou e ensinou para os filhos deles? Na verdade, o povo de Israel, embora alguns faziam ainda a Páscoa, como o caso aqui que Jesus fez, mas alguns tinham esquecido, não só da Páscoa, como também de Deus, e das ordenanças de Deus, e da vida com Deus, e assim como não tinham vida com Deus, não ensinaram aos seus filhos. E o povo que saiu do Egito, a primeira geração dos mais velhos, morreram no deserto. Os outros entraram na terra prometida, mas eles se esqueceram da aliança. E apenas um grupo pequeno mantinha o relacionamento com Deus e guardava a Páscoa de maneira correta, e outros só faziam por uma mera religiosidade. E aqui está
ensinar para nós, embora não esteja isso aqui no que eu quero falar, é um dos cuidados que nós como cristãos devemos ter, de não participarmos da ceia do Senhor, ou de vir à igreja como uma mera religiosidade. Eu vou participar da ceia, comer um pedaço de pão, beber um pouco ali de suco ou de vinho, e desprezando o que está por trás disso aqui, desprezando as verdades desse momento da ceia. E aí nós corremos o risco de se tornarmos igual aos israelitas, religiosos, cumpridores do ritual, acreditando que ao comer e ao beber nós vamos ganhar uma bênção, que é isso que algumas igrejas pensam, chamando assim a ceia de um sacramento. O sacramento é quando você faz algo e você ganha uma bênção daquilo lá, automático. Por exemplo, em algumas igrejas nós temos a memória do batismo, memorial do batismo, uma ordenança do batismo. O memorial é o que? Você, quando é batizado, você é colocado dentro da água, e você significa que você morreu para o mundo, para as coisas antigas, foi sepultado e nasceu por uma nova vida de servir a Deus. Mas alguns acreditam que ao batizar, no batismo ganha a salvação. Não. A gente ganha a salvação quando a gente crê em Deus, reconhece que Cristo morreu para pagar os nossos pecados, se arrepende e reconhece diante de Deus que somos pecadores, e aí confessa a Deus os pecados e pede perdão, e faz um compromisso de seguir e obedecer. Quando você entrega a sua vida e faz um compromisso de seguir e obedecer, você é salvo. Depois você vai ser batizado, mas o batismo não salva. E alguns pensam que o batismo não salva, assim como alguns pensam que ir lá na igreja comendo pão e bebendo cálice, eles vão ganhar uma grande bênção. E se você não comer e beber, está em pecado. Não é isso que eu estou falando, eles pensam. Nós acreditamos que é um memorial, que é uma lembrança da morte e ressurreição, vinda de Cristo, e que nós fazemos parte. Mas no momento da ceia, o que aconteceu ali era um momento especial. Eu quero fazer um pouquinho desse momento especial para nós aqui nessa noite. Versículo 12: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificava o cordeiro pascal que nós cantamos aqui, seus discípulos disseram: onde quer, Jesus, que façamos os preparativos para comer a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos discípulos e disse: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água. Sigam. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: mestre, o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que irei comer a refeição da Páscoa com os discípulos? Ele nos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta, lá na parte de cima da casa. Fazer ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram, 2, foram à cidade onde achavam tudo como ele lhes dissera. E aí então eles prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os outros discípulos. E quando estavam comendo, e era a Páscoa, eles estavam comendo a Páscoa. Tinha lá um cordeiro, foi assado, tinha lá os pães sem fermento, que simbolizavam o tempo lá do Egito, tinha ervas amargas e tinha lá os cálices de água e de vinho. E aí eles comeram. E quando estavam comendo, sentados à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer e dizer um para os outros: sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que esse homem, se não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes, dizendo: tomai, este é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças, entregou aos discípulos, e todos beberam dele. E disse: isto é o meu sangue da aliança, do acordo, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais
do fruto da videira, até o dia em que beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Aqui nesse texto, nós vemos no primeiro versículo 14, olha só. A ceia do Senhor é um momento de intimidade, é um momento bem próximo do Senhor e bem próximo dos seus seguidores. Veja que eles estavam lá, os discípulos falaram: mestre, onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Vai lá na cidade, tem um lugar assim, você vai encontrar um homem com um jato, vai lá e fala com a pessoa, eles vão saber que Deus Jesus foi um milagre, já preparou o sujeito lá, o lugar. Ele perguntou e o cara foi lá e abriu a casa para Jesus e os discípulos. Então a ceia ali, veja bem, aí eles, à noite chegou Jesus e os discípulos, os outros dois foram na frente preparar, cuidar do alimento, vinho, lugares para se deitar, que eles não comiam assim sentados, estavam no chão, perto de uma mesinha dele, e ali comiam e bebiam. Mas veja só que o Senhor, Ele separa naquela noite que simbolizava a morte do Cordeiro, primeiro para libertar o Egito, depois para libertar todo aquele que crê em Cristo. Mas Ele faz uma reunião bem pessoal, Ele faz uma reunião bem íntima, e ali é o que nós gostaríamos de trazer nessa noite de meio. O momento assim, olha, a ceia é um momento de intimidade com Jesus e com os seus seguidores, que é o corpo, é a igreja. Veja bem que eles pararam os seus afazeres, foram para aquele lugar, começaram a celebrar, e Jesus então ele instituiu a ceia cristã. Mas olha que é um lugar especial. Hoje, gente, muitas pessoas estão procurando a Cristo por tantos motivos não lícitos, ou não corretos, não adequados. Alguns estão procurando a Cristo de uma maneira de ter um conhecimento sobre as coisas espirituais. Isso é bom, é importante, né? Eu valorizo muito o conhecimento de Deus e o conhecimento das Escrituras, porque as Escrituras falam de Deus e de Jesus, que representa Deus, que é o próprio Deus, que fala da história da igreja, que fala a vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Mas o nosso seguir a Cristo não é apenas um seguir intelectual. Nós não podemos ser homens e mulheres, jovens e crianças que seguem a Cristo apenas para ter um conhecimento intelectual da palavra de Deus e das verdades do Evangelho. Acima de tudo, o cristianismo não é apenas um lugar que você vem num templo ou uma religião. Embora o cristianismo é uma religião, mas nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus Cristo. E Jesus Cristo vivo, e Jesus Cristo vivo que fala, que se relaciona, que quer se dar a conhecer, que Ele quer chegar para mim amanhã, bater no meu ombro e falar: Ayrton, isso que você está fazendo, você está andando na minha presença, na minha vontade. E Ele quer também bater no meu ombro e falar: Ayrton, cuidado, esse caminho que você está trilhando é perigoso. Parece que não faz mal, parece que está tudo bem, parece que é uma coisa boa para você, mas o final pode ser um final de morte. E a morte aqui é problema espiritual, separação. Ele quer se relacionar. Agora, a forma que nós temos de se relacionar é: Deus é uma pessoa. Não falando isso com jovens da tarde. Deus é uma pessoa. Ele não é um Deus.
Deus é uma pessoa, Ele, quando a gente tem intimidade com aquela pessoa, você gasta tempo, você conversa, você mostra o seu coração, você conhece o coração da outra pessoa, você sabe quando o outro se alegra, quando o outro se entristece, ele sabe quando você está alegre, quando você está triste, ele sabe das suas lutas, sabe das suas vitórias, porque você se relaciona, você se comunica, e da comunicação vai a emissão da comunicação, da informação, e tem a volta, tem um emissor e um receptor, você recebe, embora pareça que os cristãos só querem receber, e receber só bênçãos. Mas para receber bênçãos, você tem que também se dar-se a conhecer, dar-se no sentido, olha Deus, eu estou aqui, não importa o que aconteça, eu quero conhecer ao Senhor, quero saber como o Senhor trata a humanidade, que o Senhor se alegra, como o Senhor se entristece, qual é a tua vontade, e para isso nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que, de alguma maneira, ter uma sensibilidade espiritual para entender quando Deus fala com a gente. Porque às vezes nós estamos ouvindo tantas coisas aí pensando que é Deus falando, e às vezes não é Deus falando, porque, como eu falei no início, não há como Deus falar sem ter a confirmação da palavra de Deus. Não tem, gente. Você pode procurar, pode inventar, pode profetizar, pode revelar, pode ter sonho, pode escrever no céu, escrever na terra, no mar, em qualquer lugar. Se não tiver a palavra, não é de Deus. Não é. E a Bíblia em Apocalipse diz que nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada da palavra. É a palavra. Agora, a palavra, como diz lá João 1, no princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, é o próprio Cristo Jesus. Agora, Jesus Cristo, Ele quer ter esse momento de intimidade. Agora, por exemplo, hoje de manhã eu recebi um amigo meu aqui, o Rony, pastor Rony. Nós já fomos bons amigos, conversaram bastante. Agora mudou, agora para Serquim. Primeiro mudou mais longe, para Curi. Agora veio para Serquim, vamos mais perto, região de Sorocaba. Por mais que nós somos amigos, mas nós estamos meio distantes. Então, por mais que a gente está junto, conversa, mas é diferente o nosso relacionamento. Você talvez tenha algum amigo desse jeito. Talvez você, faz tempo que você não vê, até parente assim, né? Você vai visitar alguém que há muitos anos você não vê, um tio, um primo. Eu tenho primos, irmãos, que se eu ver, eu não reconheço. Vai você, pastor, você. Eu falo que eu sou pecador, eu sou mau, mas eu quero agradar a Deus. Eu quero arrepender dos meus pecados. Eu lembro uma vez que eu estava lá no Hospital Brasil, eu e a Nádia, uma das meninas do Povo Sul. Eu falei assim, Nádia, eu acho que aquela moça ali é minha prima, mas eu não tenho certeza. Eu falei, você está brincando. Lembra? Eu falei, olha, o nome dela é Sônia. Mas será que ela? Será que não é? Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, olhei para ela, olhou para mim. Eu acho que ela estava pensando na mesma coisa de lá. Eu acho que ele era meu filho. Com certeza. Depois de uns 15 minutos, você é o Ayrton, você é a Sônia. Então, mas fazia muito tempo, era uma filha de uma irmã do meu pai, que faleceu muito cedo e a gente teve que se distanciar. Agora, gente, às vezes, pode ser que nós nos deparamos com Jesus, é igual aqueles dois do caminho de Maús, lembra? Aqueles dois discípulos, Jesus tinha morrido, ressuscitado, os discípulos já tinham visto, os discípulos estavam meio tristes, e eles foram dispersos. Jesus falou para eles o seguinte: olha, eu vou morrer, mas fiquem aqui em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. O que os outros dois fizeram 2 dias depois? Foram para Emaús. Era a distância de um dia de a pé de viagem. E eles já estavam chegando, Emaús, os caras diziam, Jesus parece perto dele.
eles não reconheceram Jesus. E quando Jesus começa a falar da palavra, eles perceberam que era Jesus. Irmãos, às vezes nós estamos tão distantes de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, que às vezes Deus está falando, Deus está agindo, Deus está fazendo algo na nossa vida, e a gente fica pensando, será que é Deus? Porque a gente não está entendendo. A gente não está tendo intimidade e com a sua palavra. Mas assim, irmãos, é um momento de intimidade. Intimidade com o Senhor e intimidade também com o corpo de Cristo, a igreja. Só aqui, irmãos, nós podemos parar e fazer um longo discurso, até cansativo. Hoje eu fui abençoado 2 vezes, ou 3 vezes, né? Por exemplo, lá em Santo André, até perguntei para a meninada, lá tem água nessa casa? Falou, tem, mas está faltando todo dia. Em Santo André, lá em casa, faltou água 3 dias, sexta, sábado e domingo. Aí ontem, depois que nós tomamos banho, descobrimos que acabou a água da caixa. Aí falei, cara, e agora? Então, corri do Jair e falou, se você tomar banho em casa, você pode ir. Aí fomos almoçar na casa da minha cunhada, Selma, Reinaldo, falou, se vocês querem tomar banho aqui, vocês podem ir. Mas porque faltou água, agora nós vamos almoçar na casa deles, olha que bênção. Eu vou começar a fechar a água todo sábado. Eu falo pro seu pai, eu falo pro seu pai, pra sua mãe, fechava com o cavalete, falar e acabou. Tá bom? Mas olha, mas eles convidam, mas por exemplo, o Jairo não é meu parente, não é meu amigo, somos amigos da igreja, temos outros irmãos, mas se quiserem tomar banho em casa, podem ir tomar banho em casa. Parece simples, não é? Mas quantas pessoas aqui da igreja teriam coragem de convidar para ir, não de uma vez só, né? Quantas pessoas teriam coragem de convidar para tomar banho na sua casa? Não sabe quem é essa casa, brincadeira. Não, mas assim, mas às vezes, por exemplo, talvez o irmão José não teria coragem de convidar. Para querer eu pegar alguém aqui novo na igreja, quer ver? Não vou pegar a filmagem lá do pé. Mas melhor que uma pessoa já há bastante tempo na igreja, já faz tempo. O Washington, fica em pé aí, Washington. O Washington e a Tânia. Já estão aqui bastante tempo. Mas aí que lá vai na casa. E olha que vocês estão aqui bastante tempo. Agora, se eu não conheço o Washington Catano e fala, gente, estamos com essa crise da água aqui, pensamos que nunca ia acabar a água. Olha, tem umas 50 pessoas na nossa igreja, que hoje em dia eu estou no quase do centro. Tem umas 50 pessoas que estão precisando de lugar para tomar banho. E aqui também já acabou a água, por exemplo, na nossa igreja. Para que a igreja existe para tomar banho? Mas a igreja somos nós. Olha, aí você fala assim, eu não tenho intimidade bacana aí hoje. Vai ser meio estranho se não mais falar de uma coisa. E se eu posso falar, faz favor aí, Jefferson e Luana, faz favor. Jefferson e Luana, não fiquem em pé aí, por favor. Jefferson e Luana, Jefferson e Luana. Estão chegando na igreja, faz aí uns 2 meses aqui. Talvez você nem saiba o nome deles. Jefferson e Luane. E aí você não sabe que a Luane é filha do Pereira. Fica em pé, Pereira. E das Pereira que saiu agora um pouquinho. Ela é filha. E aí vem o gênio, que é da família ou não é da família? É agregado. É o gênio. Vamos lá na Pereira. O Pereira tem vindo bastante aqui, eles têm vindo também. Pode sentar. Mas a pessoa você nem sabe quem é o Jefferson e a Luane. Aí será que você vai convidá-los para almoçar? Agora ficou mais pesado, né? Tomar banho era mais fácil. Agora para almoçar, tomar um café, tomar um cafezinho, comer uma pizza, bater papo.
Gente, nós precisamos ter mais essa intimidade com o povo de Deus. Eu peço perdão para você publicamente. Eu tenho um probleminha. Você sabe que eu sou muito tímido, eu tenho dificuldade de visitar. Não visito muita gente. Embora eu visitei quase todos, o pessoal mais antigo da igreja, tem quase todos esses novos, eu não visitei. Agora, não espero o pastor visitar, convido o pastor para não tomar banho, comer um cafezinho, uma torrada, uma bolachinha, ou nada. Então o pastor vai lá em casa, vamos conversar, vamos bater papo, se conhecer melhor. Mas não convida só o pastor, não, convida outros. Nós precisamos ter mais intimidade com o povo de Deus. Nós estamos tendo muito mais intimidade com gente que não é da igreja, porque a gente trabalha, estuda, gasta bastante tempo com eles. Tem gente que está passando por problemas espirituais e se aconselha com um colega do trabalho que não é crente. Que palavra essa pessoa vai ter à luz da Bíblia e da vontade de Deus para você? Alguém falou aqui. Talvez seja inteligente, talvez tenha estudos e tal, mas gente, é melhor o simples do Senhor, que vai ter a sabedoria do Senhor e da palavra, do que um sujeito, um doutor, um escolado, aí um cara muito inteligente, mas que não conhece o Senhor, nem a palavra dele. Não estou falando de não ter amizade com ele, comunhão com ele, trocar ideia com você que deveria estar abençoando a vida dele, orientando ele, não buscando orientação. Tem gente que está com problema no casamento e vai conversar com a pessoa que já separou 3, 4 vezes, que você vai ter, separar, porque você ainda está com ele, com ela. E aí, se fosse comigo, ó, faz tempo que eu teria que ir embora. Mas era a vontade de Deus? Então, queridos, não é que eu estou querendo defender nada disso, não dependa só do pastor. Graças a Deus, hoje nós temos mais pastores, seminaristas, tem uma série de jovens, tem o Beto com o pessoal da música e outros amigos para a igreja, tem o Claudinei, seminarista e aí trabalhando na escola dominical, tem os professores da BD, todos os professores da BD, de casais, de jovens, de adolescentes e crianças. Gente, nós precisamos ter mais intimidade com Deus. Agora, a ceia também é um momento de receber atenção. Primeiro é uma intimidade. Agora, quando nós temos intimidade, nós temos a atenção. Gente, se nós pudéssemos ver isso agora aqui, ter os nossos olhos iluminados ou abertos, Deus, pelo Espírito Santo, de alguma maneira, não sei como, Ele dá uma atenção especial para cada um. Sabe as dificuldades, as lutas, as alegrias da Alexa, do James, da Raíssa, da Tainá, da Emília, do Sebastião, da Jéssica, da Simone, do Carlinhos, do Igor, da Luciana, do Geraldo, da Ine, da Diná, de cada um. Deus tem dado atenção para nós. Só que às vezes, hoje eu estou aqui me revelando meus pecados. Às vezes nós estamos como, às vezes eu faço fanático, né? Às vezes eu estou no computador, ou até essas poucas pessoas. Pouquíssimo. Mas às vezes ela está falando comigo, aí ela, você está me ouvindo? O que eu te falei? Pode falar, às vezes ela assim, Deus está falando com a gente e quer dar atenção. E nós estamos nos nossos interesses, né? Estamos enrolados nos nossos interesses. Nós estamos envolvidos lá com os nossos relacionamentos. Eu conheci minha vida de relacionamentos, eu tinha 1000 conhecidos, amigos do texto.
Mas quantos amigos você tem para valer? Você pode contar mesmo. Ou por seus interesses, só coisas pessoais, seus sonhos, seus projetos. Deus está tentando te dar atenção. Olha, vai isso aqui. Ó, cuidado aqui. Cuidado. Ele quer te dar paz, alegria. Ele quer alegrar o seu coração. Ele quer conversar com você. Ele quer que você tenha essa intimidade e atenção. Deus dá atenção. Agora, será que nós estamos atentos ao Senhor? Mas assim é o momento que Deus nos dá atenção. Talvez você esteja aqui, preocupado com alguma coisa na sua vida. Talvez você está lutando com uma enfermidade sua, ou de algum familiar querido da sua família, ou de um conhecido. Talvez você está com muita gente muito apertada financeiramente. Talvez você esteja meio perdido. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Talvez você tenha planos e sonhos e você não está conseguindo por algum motivo. Talvez você esteja muito entristecido pela perda de alguém, pelo distanciamento de alguém. Mas saiba, Jesus está aqui. Ele quer confortar o teu coração. O Espírito Santo passeia na igreja para te fortalecer, te consolar, te apoiar, enxugar as lágrimas. E Ele quer ficar do seu lado, dentro de você. Vamos lá, vamos lá. Assim como Cristo venceu o mundo, o vencedor está contigo e nós vamos vencer junto com Ele. Somos mais do que vencedores. Somos filhos de Deus, família de Deus, irmãos uns dos outros. E Deus nos dá atenção pessoal. Mas olha, nessa intimidade e nessa atenção, pode ser que Deus também vai te confrontar. O texto diz aqui que Jesus, quando estava lá no aposento, quando ele estava comendo e bebendo, quando ele tinha dito que ia partir, mas que ele mandou o Consolador, ele falou: mas tem um problema. Um de vocês irá me trair. Imagino, nós estamos tendo um silêncio aqui, né, agora. Agora imagine naquele cenário lá, assim, no primeiro andar da casa, 12, com mais Jesus, 13 pessoas, comendo, celebrando a libertação. E Jesus falou: olha, você, um de vocês vai me trair. Nossa. Aí diz aí que cada um começou a falar: eu não. Versículo 19. Então eles começaram a entristecer-se e dizer um após o outro: sei que não sou eu. E às vezes, irmãos, isso aqui fala com bastante cuidado, carinho. E nós temos que entender que todos nós estamos no mesmo barco. E esse barco é a vida cristã. E todos nós somos ensinados pela palavra, exortados pela palavra, que é essa que eu usei aqui, esse confronto. Somos corrigidos, então ele no caminhar, Deus nos corrige e Ele continua nos instruindo na justiça, 2 Timóteo 3,16. E todos nós, infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, todos nós erramos, pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. 1 João diz isso, que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado, mas peca. E aí o que exige Deus de nós? Arrependimento, mudança de atitude, de mente, transformação, confissão, chorar aos pés do Senhor pelo erro, mas não é um negócio apenas emocional: eu errei, e amanhã vai ser de novo. Arrependimento
tenho que mudar esse conceito. Eu tenho que mudar essa prática. E todos nós, irmãos, infelizmente, estamos no mesmo barco. E nós temos que entender e não ter uma atitude como os discípulos. Eu não, opa! Deixa comigo. Deixa aí que eu posso. Eles começaram a dizer: sei que não sou eu, a primeira versão. Versículo 19, alguém tem outra versão? Sei que não sou eu, sei que não sou eu, sei que não sou eu. E aí, surpresa. Quem negou Jesus? Quem traiu Jesus? E aí, ele está falando quem negou Jesus? Pedro. E os outros não negaram? Eles todos estão dispersos, todos abandonados, todos correram. Os dois já tinham ido para a todos falharam. Um traiu diretamente, o outro traiu indiretamente. E Pedro negou 3 vezes. Mas, irmão, eu quero dizer aqui para nós que nós precisamos ter, no momento de confrontação, uma atitude de humildade. E nós temos que ir para a Bíblia também com uma atitude de humildade. Eu não sei toda a Bíblia. E olha que eu já estudei muito da Bíblia. Eu não conheço tudo de Deus, porque Deus é infinito, mas eu procuro orar, buscar, e ler, estudar, conhecer, trocar ideias sobre Deus. Mas Deus é tão grande, tão grande. E a palavra de Deus tem ensinamentos tão profundos. Mas em qualquer confrontação que temos para falar, nós temos que ter humildade de falar: Senhor, porventura sou eu? Será que se é? Por que Jesus falou ali: um de vós vai me trair? Poderia ser qualquer um. Será que Judas falasse assim: Senhor, será que sou eu? Eu acho que Deus fala assim: talvez ele teria sido caído e buscar a Deus, e Deus poderia usar o outro para trair Jesus. Um dos 12 ou outro. Havia outros discípulos, 120 discípulos, mas irmãos, a ceia também, quando nós vemos lá em Coríntios 11, quando diz lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. É uma confrontação. Quando nos examinamos, é uma confrontação. Quando olhamos no espelho, aí é um vidro, mas está no meio da noite, eu me vejo ali, como sempre muito bonito, bem jovem. Mas às vezes vou para a Bíblia e eu me vejo tão bonito e não é tão jovem. Aquela atitude do meu coração, nada disso. Aquela palavra que eu falei, nada disso. Aquele receio que eu tive no futuro, nada disso. Aquela falta de fé, nada disso. Mas nós temos que ter humildade quando vamos para a palavra e na presença de Deus. Às vezes eu fico aqui exagerando, irmãos. Outra coisa, eu falo uma coisa, não gosto de falar isso aqui porque às vezes cansa, né? E também eu estou vendo nada assim. Mas nós temos que voltar, talvez algumas coisas do passado. Lógico que tudo tem um equilíbrio, mas antigamente as pessoas vinham para a igreja, eles vinham para a igreja com a reverência. Eles vinham com uma atitude: eu vou para a casa do Senhor. Hoje muitas pessoas vêm para a igreja, tipo assim: vamos lá, vai ser uma festa e tal. E agora estipular não tem alegria. É tipo assim: vamos trocar jeito. E participamos do culto sem inserir a presença de Deus, em que estamos dentro do corpo de Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado diante de Deus, e Ele sempre nos confronta. E para terminar,
a ceia é um momento de alegrar-se. Veja aí o finalzinho, versículo 26. Quem canta seus... Quem canta seus matos plantos. E aqui eles terminaram cantando o hino. É um momento de se alegrar. A ceia é um momento de se alegrar. Eu gosto quando a gente termina a ceia, eu falo lá, Maranata, vocês oram, vem Jesus. Eu não sei o que é assim. Para mim, Jesus vai voltar. O momento de comer o prato do pão, Jesus morreu por mim, mas ele ressuscitou. Agora eu sou uma família com meus irmãos, tenho vários irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Tenho gente aqui que me velho, mexe, me abraça, me deixa, e diz: olha, eu te amo, pastor. Eu quero assim, eu vou dizer. Eles cantaram. Ninguém sabe o canto, mas provavelmente vão cantar o Salmo 114, ou 118, ou 136, que eram os hinos que eles cantavam na celebração da Páscoa. O 114, o 118 e o 136. Mas eu falei uma vez aqui assim, eu sei que tem alguns que cantam bem aqui pra caramba, não é o meu caso. Mas olha, Jesus, eu acho que ninguém nunca cantou bem Jesus. Nunca ninguém cantou. Mas eles cantaram. Eles ficaram tristes, mas de alguma maneira Deus consolou, confortou e alegrou o coração. Talvez você esteja aqui triste por algumas coisas que têm acontecido na sua vida. Talvez você esteja aí decepcionado com algumas coisas. Mas saiba, Deus está aqui. No momento que você come do pão, pega do cálice, é um momento que você pode lembrar que nessa vida ela é um sopro. Ela é um sopro. E a vida pela eternidade é um sopro. Como diz o Salmo lá, 70 anos. No muito 80 que passar disso é canseira e enfado. Eu brinco com alguns aqui, e alguns já estão na prorrogação. 73, 74, 80, e mais para frente. Mas, irmão, não importa a sua situação, a vida aqui, ó, é comparada com a eternidade. Agora, você deve buscar uma vida abundante aqui. E a vida abundante não tem vida abundante sem estar na presença de Cristo e sem cumprir a vontade de Cristo, que é boa, perfeita e agradável. O restante parece bom, mas no final, se for fora da vontade de Deus, vai ser complicado. Que Deus nos ajude. Mas a ceia é esse momento de vida. É o momento de receber a bênção de Deus. É o momento de ser confrontado. É o momento de se alegrar, E é o momento de ver que Jesus, ele foi até o final. Ele partiu o pão, que simboliza a morte dele na cruz do Calvário. Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu vou dar a minha vida para te salvar, para te levar. Jesus foi até o fim, por mim e por você. E que assim sejamos gratos a Ele, porque Ele foi até o fim. Não sei se você assistiu aquele filme A Última Tentação de Cristo. Não a tentação de Cristo, meu Deus, mas a última crucificação, a última tentação de Cristo. O filme antigo, que Jesus desce da cruz, ele abandona a cruz, e ele tem, na verdade, o autor quis fazer como uma pessoa fica fora de si, tem começa a avaliar, começa a ter as suas confusas, um devaneio, começa a estar fora de si. E aí Jesus, no filme, tentou mostrar se Jesus saísse da cruz, o que ele ia fazer? E aí ele teria caído na última tentação, deixou a cruz, se juntou com a Maria Madalena, teve uma vida lá, altos e baixos. Aí só que, graças a Deus, o filme não continua assim.
No final ele volta para a cruz e morre. Mas aí o pessoal entendeu que era assim, que Jesus estava fora de si. Mas também não está na Bíblia. Mas fala que Jesus, bom, eu falei que Jesus desceu da cruz e ficou com a Madalena e tal, não, isso aí é só um filme, a última tentação de Deus. Mas não, Jesus foi até o fim. E morreu. Uma das piores mortes. Agora, o que nós devemos fazer? Procurar intimidade com o Senhor. Procurar intimidade com o povo de Deus. Estar humilde na confrontação. E saber que Jesus foi até o final e por isso podemos nos alegrar. Alegrar com Ele e alegrar uns com os outros. Cristo está aqui, ressuscitado, está nos dando a missão. E Deus está nos ensinando. Amém? Amém. Agora, quando viemos aqui para nosso passeio, o culto, o nosso momento da vida, você tem que lembrar isso. Olha, a minha vida agora é um momento de intimidade com Deus. Intimidade está pertinho. Próximo. E aí ele vai me dar isso. Aí ele vai me questionar, confrontar. Mas ele vai me alegrar e vai mostrar: eu fui